Olá, pais educadores! Hoje nós iremos falar sobre um dos principais obstáculos para os pais na educação de seus filhos. Isto é, alta carga de trabalho e de ocupação diária. Você é uma pessoa viciada em trabalho? Quantas horas por dia você se dedica ao seu trabalho? Você leva trabalho para casa? Nesse período de pandemia, como é que ficou sua rotina de trabalho? Ela se tornou opressiva ao ponto de você não ter tempo para mais nada? Você se considera um trabalhador obsessivo e compulsivo? Você é um viciado no trabalho? Sua vida tem sido prejudicada por sua rotina de labor? Seu cônjuge e seus filhos têm reclamado que você não tem dado tempo para eles, não tem gastado tempo com eles? Na sua rotina diária, tem sobrado tempo para a leitura bíblica, para a oração e mais? A alta quantidade de atividades diárias que você acumula tem tornado você uma pessoa estressada, uma pessoa fadigada, e por causa disso você tem tido frequentes dores de cabeça, dores no corpo, tem tido modificações no apetite, tem tido insônia, problemas de concentração. Se esse é seu caso, você é um viciado no trabalho. Alguém que o trabalho se tornou um ídolo, ou como atualmente chamam, você é um workaholic, que é um termo moderno para quem transformou o trabalho num ídolo. De acordo com a enciclopédia britânica, a vida do workaholic ou do viciado no trabalho pode ser caracterizada pelo excesso de trabalho ou por pensar continuamente no trabalho. E que isso implica, em algo que vai além das necessidades e do próprio local de trabalho. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm uma alta carga de trabalho, mas que realmente precisam trabalhar, pois essa é a demanda colocada sobre elas, e elas precisam fazer isso para ter o sustento diário. Nós estamos falando de pessoas que elas não necessitam trabalhar tanto, mas trabalham para ter mais dinheiro, para ter mais condições, ou simplesmente pelo prazer de trabalhar, não importando com as consequências disso. Tá bom? Trabalhar é algo bom, mas quando faz mal, é algo pecaminoso, tá bom? Do ponto de vista bíblico, enquanto a vida preguiçosa ela peca pela aversão ao trabalho, o viciado no trabalho peca por idolatria. É interessante como os dois modelos de vida traz danos para várias áreas da vida. O comportamento característico daquele que é intitulado de workaholic é um comportamento que traz continuamente danos para o próprio corpo e para a própria alma. Não é sem motivo que hoje se fala, inclusive, na tal de síndrome de burnout, que refere-se nada mais do que aquele terrível esgotamento decorrente de uma vida demasiadamente ocupada e tensa. E é exatamente isso que ocorre com o workaholic. E aqui a gente aprende que é incrível, ao mesmo tempo que é assustador, como coisas boas podem se tornar ruins. Não é à toa que a orientação bíblica é para deixarmos para trás não apenas o pecado, mas tudo aquilo que se torna um peso em nossa corrida. É o que está lá em Hebreus, capítulo 12, nos 2 primeiros versículos, que nós devemos nos desembaraçar não apenas do pecado, mas de todo o peso que nos assedia, de todo o peso que nos prejudica. E esse peso não necessariamente é algo ruim. Às vezes são coisas lícitas que nós a tornamos ruins. O trabalho é algo bom e ordenado por Deus, nós sabemos disso. O trabalho compõe a realidade criada por Deus para o homem. O trabalho não é resultado da queda. Antes do homem pecar, lá em Gênesis 1, versículo 26 a 28, em Gênesis capítulo 2, nós vemos Deus colocando o homem para trabalhar, para sujeitar a terra, para dominar a terra, para cultivar e guardar o jardim no Éden. Vemos o homem dando nome aos animais como cumprimento de uma incumbência dada pelo Senhor a ele. O trabalho é bom, o homem foi criado para trabalhar. Na nova realidade restaurada, nós trabalharemos para a glória de Deus. A fadiga decorrente
do trabalho é que é parte da penalidade de Deus por causa da queda do homem. Mas a fadiga decorrente do trabalho, não o trabalho. O trabalho é bom. Mas como bem afirmou o reformador francês João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E quando o trabalho e o resultado dele vira um ídolo, então aquilo que é bom, que é o trabalho, se tornou algo prejudicial e que precisa de redenção. E a Escritura como um todo vai nos ensinar acerca disso. Se você ler, por exemplo, Eclesiastes, você vai perceber, então, que como o trabalho é ruim e prejudicial quando ele é executado fora do objetivo, do fim para o qual Deus designou o trabalho, que é a glória dele. Então o trabalho se torna algo ruim, algo penoso, algo que traz danos, quando não é feito para a glória dele. Especialmente, Eclesiastes 2, versículo 22, 23, vai nos alertar, vai nos advertir em relação a isso, em relação ao trabalho como ídolo, quando Eclesiastes 2, versículo 22 a 23 diz: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Veja, não descansar, não tranquilizar o coração, ser totalmente dominado pelo trabalho, isso é algo vão, vazio de sentido. Isso é vaidade, de acordo com o escritor de Eclesiastes. Por isso, queridos, eu convido vocês a avaliarem juntamente comigo alguns princípios que são importantes para se ter uma visão e uma boa relação e uma relação correta com o trabalho, de uma maneira que glorifique a Deus e que traga benefícios para você, para a sua família, para o seu corpo e para a sua alma. Então, vamos meditar em alguns princípios aqui, de maneira rápida, mas tentando assim sermos precisos, tá bom? Então, o primeiro princípio que nós devemos ponderar e considerar é que Deus determina uma rotina de trabalho e de descanso. Nós, como servos do Senhor, precisamos ter isso em mente. Deus determina uma rotina de trabalho e de descanso. Aprendemos isso com Deus na criação, quando Ele institui o santo descanso, que é o quarto mandamento. Lá em Gênesis 2, versículo de 1 a 3, é dito que Deus viu tudo quanto fizera, né? E era muito bom, né? É assim que termina o capítulo 1. E no capítulo 2, versículo de 1 a 3, é dito que o Senhor descansou e santificou o dia de sábado. A palavra sábado significa descanso, é o significado da palavra sabá, ou shabat, né? E o que é que nós aprendemos com isso? Que o nosso Deus nos ensina a termos uma rotina de trabalho e descanso. Inclusive, quando o sabá, o descanso, é ordenado em Êxodo 20, do versículo 8 em diante, né? Nos 10 mandamentos, veja o fundamento para o descanso. É dito lá em Êxodo 20, versículo 8, o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar, isto é, o dia de descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia é o descanso do Senhor, é o sábado do Senhor, tá bom? Então, o homem, ele foi feito para essa rotina de trabalho e descanso. E é importante salientar que descanso não é sinônimo de preguiça, mas de deleite. É o recuperar das forças e é o contentar-se com aquilo que foi produzido, descansando o corpo no Senhor, né, dedicando-se ao Senhor para uma nova rotina de trabalho. Então, o quarto mandamento, né, nos fornece 2 ordens fundamentais que devem ser ponderadas por nós. Devemos trabalhar e devemos descansar. É claro que, em primeiro plano, ele nos ensina acerca do uso do tempo semanal. Mas nós podemos, inclusive, tirar princípios para o uso do nosso tempo particular. Até mesmo porque, se nós não conseguirmos organizar o nosso tempo particular, nós não vamos conseguir ter aquele dia de descanso para a adoração pública. Uma vez que, para os cristãos, o sábado cristão, o sabá cristão, é o dia do descanso do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, quando ele termina, quando ele completa a sua obra, né? E ele então ressuscita e ascende aos céus.
E os cristãos então guardam o dia de descanso no dia da ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana, tá bom? Então, mas perceba, para nos prepararmos para esse descanso semanal, precisamos nos preparar diariamente. Então, o dia de descanso nos chama a atenção, inclusive, para uma vida ordenada e organizada no nosso dia a dia, visando esse descanso, tá bom? Então, esse é um primeiro princípio. Deus determina uma rotina de trabalho e descanso. Segundo princípio dado por Deus, há tempo para cada coisa. Nosso Deus, ele é organizado. E quando ele inicia a história criando o universo, nós o vemos criando cada coisa no seu devido tempo. Há uma ordem, há uma sucessão de eventos com início e fim. Em Eclesiastes 3, nós aprendemos que também há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Você lembra? Eclesiastes 3 é um texto bem clássico e bem usado nesse sentido para mostrar que há um propósito para tudo debaixo do céu. Aprendemos isso com o nosso Deus. Organizar o nosso tempo é refletir a imagem de Deus, é refletir ordem, harmonia. Nós não somos chamados a fazer tudo de uma vez. Nós precisamos definir prioridades, precisamos ordenar nossa vida para que tudo seja cumprido no seu devido tempo. Tentar fugir disso é querer ser Deus, pois somente Ele tem todo o poder para fazer tudo em um único momento. Mas mesmo tendo todo esse poder na criação, vemos Deus criando tudo de maneira organizada e uma coisa após a outra. Então, quando eu quero fazer tudo e minha vida está desorganizada, eu estou querendo ser mais sábio do que Deus, que embora tenha todo o poder, criou o tempo e todas as coisas no tempo, executando com ordem, estabelecendo sua vontade na história de maneira organizada, onde o texto bíblico de Gênesis 1 nos diz: sempre que houve tarde e manhã, cada dia da criação. E no sétimo dia, há um deleite dele nesta criação. Deleite esse que nós chamamos de descanso. Dito isto, é mistério entender que qualquer atividade que causa desordem em nossa rotina, bagunçando a execução dos nossos deveres, deve ser rejeitado e deve ser tratado com seriedade. As principais atividades do nosso dia a dia precisam de organização. Nossa devoção particular, familiar, as nossas relações familiares, o nosso trabalho, descanso, momento de contemplação, de entretenimento, tudo isso demanda organização. O workaholic, o viciado no trabalho, parece a princípio alguém honrado, trabalhador, mas na realidade ele está sendo negligente em outras tarefas, incluindo tarefas mais primordiais, como a vida devocional e familiar. Ele não está sendo trabalhador no sentido bíblico, mas ele está apenas se dedicando a uma área. Ele acumulou tarefas em uma área e apenas isso. Terceiro princípio que nós também precisamos ponderar é que o trabalho ele não pode interferir na esfera devocional. E eu uso o termo aqui devocional e não espiritual, porque o trabalho ele é espiritual, Tudo aquilo que nós fazemos é espiritual. Ok? Inclusive, a nossa responsabilidade é devotar tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Mas meu foco aqui é o tempo que deve ser dedicado para a adoração particular e familiar, que muitas vezes é comprometida por causa da jornada trabalhista do workaholic. Um exemplo de que o trabalho é uma atividade que deve honrar a Deus, e que é uma atividade espiritual, no sentido estrito da palavra, é como o mau uso do trabalho, mostra que o trabalho ele tem um caráter espiritual. Não é sem motivo que o workaholic ele acaba sendo visto como um adorador do trabalho. Isso é agravado quando a razão para muitas pessoas acumularem o trabalho é simplesmente o desejo por dinheiro, por status, por poder. Nesse sentido, o dinheiro acaba ocupando o lugar de Deus e o trabalho é apenas um meio para poder conseguir isso. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, e se o meio que eu uso é trabalhando bastante, então eu vou me dedicar ainda mais para ter mais dinheiro. Como é que a Escritura chama esse comportamento obsessivo por dinheiro?
além da medida e da necessidade. A Escritura chama isso de avareza, que é a idolatria. É óbvio que não há problema em você ter dinheiro, acumular riquezas, desde que isso seja feito de maneira ordenada e para a glória de Deus, ok? Mas o problema daqueles que querem enriquecer a todo custo, ao ponto de sacrificar outras áreas da vida, é que o dinheiro se tornou uma espécie de Deus. São pessoas que estão trabalhando não porque estão precisando de dinheiro, mas são pessoas que amam ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, como diz lá 1 Timóteo 6,10, é a raiz de todos os males. E como disse Cristo Jesus em Mateus 6,24, você não pode amar a Deus e a riqueza na mesma medida, porque você vai acabar amando mais a um do que o outro. No caso, acabará amando mais a riqueza. Então veja, isso precisa ser avaliado e ponderado. Tudo bem? Porque quando você está querendo ser rico a qualquer custo e você está trabalhando demais ao ponto de sacrificar a sua vida devocional, o seu trabalho virou um ídolo para você. Tá bom? Então, dito isso, foquemos no ponto. O trabalho não pode ocupar o lugar de nossas atividades devocionais. Isso pode ser inferido do 4º mandamento, que tem aplicações além do uso do 7º dia. E que, inclusive, isso é inferido pelo Catecismo Maior de Westminster, quando na pergunta 116, o Catecismo indaga o seguinte. Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 116 indaga o seguinte. O que se exige no 4º mandamento? No 4º mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra expressamente um dia inteiro em cada 7. Essa resposta ela é interessante, porque nos diz que Deus determina tempo para áreas específicas. Por exemplo, a primeira coisa que é ordenada é que se trabalhe 6 dias. O texto não especifica o tipo de trabalho e nem o tempo diário aplicado. Mas nosso foco primário é: Deus ordena que deva ser utilizado 6 dias para o trabalho comum do homem. Mas Deus também ordena um dia de descanso, que é descanso do trabalho ordinário e aplicação ao serviço de Deus na adoração pública, familiar e privada. Esse ponto ele é importante, pois nos esclarece acerca do dever de trabalhar e a natureza do descanso, que, como eu falei, não é uma preguiça, tá bom? Mas eu quero dar ênfase agora na primeira parte da resposta do Catecismo Maior de Westminster, quando ele diz que Deus ordena que se guarde e santifique todos os tempos santos para Deus. Deus sempre ordenou que seja empregado o tempo de adoração particular a Ele. O Catecismo não diz que deve ser guardado apenas um dia em 7, mas aquele tempo que a própria palavra exige que empreguemos a Deus. Por exemplo, a Escritura nos chama a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a oração secreta, a leitura da palavra, tempos de jejum. Durante os 6 dias empregados para o trabalho, deve ser reservado esse tempo para o Senhor. Isto é, mesmo nos 6 dias de trabalho, você precisa tirar um tempo na sua agenda para orar, para ler a Bíblia, para se dedicar à sua família. Então, a rotina de trabalho ela não pode interromper a prática desses deveres. E isso eu não estou querendo dizer, então, que você tem que fazer mal o seu trabalho num ambiente de trabalho para você ficar lendo a Escritura ou um livro e etc. Não, não é isso. Conclua a sua rotina básica de trabalho, mas evite levar trabalho para casa. Evite ficar tomado o tempo todo pelo seu trabalho ao ponto de que em casa você não tenha condições para desenvolver essas atividades. E outro ponto, organize também a sua agenda, né? Para que no dia de descanso, no dia do Senhor, você não traga atividades da semana para encher aquele dia. O dia do Senhor é um dia, como o Catecismo Maior vai nos mostrar nas perguntas 117, 118 e na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, no parágrafo 8, vai nos mostrar que é um dia para ser empregado em adoração privada, pública e atividades de necessidade e misericórdia. Tá bom? Mas um quarto princípio que nós podemos ainda extrair. O trabalho não pode ocupar o lugar nem o tempo
para ser empregado na família. Perceba como Deus ele nos dá demandas diversas para que nós empreguemos tempo a isso. O trabalho é apenas uma das áreas de nossa vida. Nós temos uma área familiar, uma área devocional, nós temos uma área para o descanso do corpo. E agora é importante que você pondere nisso. O trabalho não pode ocupar o lugar e nem o tempo para ser empregado para a família. A Escritura ordena que o homem deve habitualmente empregar tempo na educação de seus filhos. Você está lembrado de Deuteronômio 6, versículo 5? As palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, dela falarás assentada, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. O que esse texto de Deuteronômio 6,5 nos ensina? Que nós devemos empregar tempo para a educação de nossos filhos. Não é a mesma coisa que Efésios 6, versículo 1 em diante também vai nos orientar? Em 1 Coríntios 14, 32, nós lemos lá que a mulher ela deve fazer perguntas, de natureza teológica para o seu marido em casa, quando Paulo está falando sobre a ordem do culto. Depois dê uma lida nesse texto. 1 Coríntios 14, 32. Eu não quero entrar na polêmica que geralmente está em torno desse texto, mas tirar uma aplicação importante. Como a esposa deve aprender do seu marido. E como os filhos, nos outros textos citados, devem aprender de seus pais. Isso implica o quê, meus queridos irmãos, em relação ao que nós estamos tratando aqui? Isto implica que deve se usar, se utilizar, separar-se um tempo, aplicar tempo para isso. Então o trabalho não pode ocupar o espaço que é para essa demanda do cuidado familiar, do tempo que deve ser empregado para a família. Há outras áreas, inclusive da família, que necessita de tempo, como por exemplo, na parte mesmo da relação, digamos assim, de amor entre o marido e a mulher. No romance entre o marido e a esposa, a Escritura diz que é necessário que com frequência o casal tire tempo também para isso, tá bom? Então o trabalho não pode ser tão cansativo e tão exaustivo ao ponto que o marido e a esposa não tenham tempo um para o outro, para essa área privada e íntima deles. Então o trabalho é prejudicial quando ele afeta a relação familiar. Um quinto princípio: o descanso do corpo e da mente é uma bênção de Deus. O descanso do corpo e da mente é uma bênção de Deus e por isso o trabalho também não pode interferir nessa área. O homem foi feito para viver nessa relação de trabalho e descanso. O descanso é uma necessidade para o homem. A Escritura afirma que apenas Yahvé não dorme. Ele sempre está acordado. Salmo 121, 4 nos diz que não dorme o Santo de Israel. Mas o homem deve dormir. O homem deve dormir e descansar. Dormir e descansar bem é sinônimo do favor divino. Você lembra quando Davi lá no Salmo 3, versículo 4, ou no Salmo 4, versículo 8, mesmo diante das perseguições que ele estava sofrendo, ele pôde dizer que em paz se deitava e pegava no sono, porque o Senhor o sustentava? Dormir, descansar é sinal da bênção de Deus. Fazer isso é descansar, que Deus lhe protege, que Deus provê o que é necessário para você enquanto você está dormindo. O Salmo 127, versículo de 1 a 2, fala que é inútil acordar de madrugada e ganhar o pão de maneira tão penosa. Ao seu amado, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não, esse texto não está dizendo que então não podemos trabalhar de madrugada, esse não é o ponto. O que o texto está dizendo é que os nossos recursos, eles não são decorrentes de nosso trabalho em primeiro plano, ou de nossa capacidade, ou de nossas habilidades, mas de Deus. É Ele que guarda a cidade e edifica a casa, de acordo com o Salmo 127. O que está dizendo aqui é que o trabalho ele deve ser executado na dependência de Deus, pois é Deus que dá o alimento e que dá inclusive saúde para trabalhar e que dá o próprio trabalho. E por causa desta verdade, o que é dito? Aos seus ele dá enquanto dorme. Isso nos ensina que nós trabalhamos e descansamos naquele que provê tudo. Tudo bem? Então dormir e descansar é sinônimo do favor divino. É o reconhecimento daquele que descansa de que Deus cuida dele. Há uma boa teologia na escritura
uma boa teologia da cama ou do sono. Em que sentido? O fato de que o homem precisa dormir, Deus não. Isso nos lembra que nós somos fracos, que nós somos limitados, que nossa bateria descarrega, que nós dependemos do Senhor, do descanso que Ele nos dá para termos condições de trabalhar. Afinal, como Paulo disse lá em Atos 17, é nele que nos movemos e existimos. Tentar fugir dessa realidade é pecar contra Deus, é pecar contra o corpo que Ele nos deu, um corpo que foi feito para descansar também. É uma tentativa de autonomia e de autossuficiência. Isso é orgulho, pois nada mais é do que uma tentativa de ser como Deus, pois só Ele não dorme. Então, se eu fico o tempo todo trabalhando e não cuido do meu corpo, eu estou pecando contra Deus, inclusive querendo competir com Ele ou tomar o lugar dele, pois Ele é o único que não dorme. A boa teologia do sono também nos ensina o que é confiar em Deus. Imagine, poucas vezes nós somos tão frágeis e vulneráveis do que quando nós estamos dormindo. Nós só poderemos dormir bem se nós confiarmos o cuidado do nosso corpo ao Senhor. E se não formos tomados de preocupações que impedem o sono e nos levam à insônia. Então, lembrando novamente o Salmo 3 e 4 de Davi. Ele estava sendo perseguido. Então, uma pessoa quando está sendo perseguida e que tem sua vida ameaçada, dificilmente ela consegue dormir tranquila. Mas Davi diz que dorme nos 2 Salmos 3 e 4, porque ele confia no seu Senhor. Então, o sono, a boa teologia do sono, nos ensina o dever de confiar e de descansar no Senhor. O trabalho não pode interferir nessa área. E o homem também precisa, queridos, desfrutar do seu trabalho. Esse é um outro princípio. Um 6º princípio, o homem precisa desfrutar do seu trabalho. Outra razão que deve levar o homem a não ser obcecado pelo trabalho é que ele necessita de tempo para desfrutar, para se deleitar no seu trabalho. Inclusive, esse é o significado de descanso. Deus não dormiu quando Ele terminou a criação. Ele teve deleite naquilo que Ele fez. Você tem que trabalhar, mas trabalhar de uma maneira tão ordenada que você possa se deleitar em Deus com o fruto do seu trabalho, que nada mais é do que graça dele operando em você. Afinal, como Eclesiastes 3,13 nos ensina, é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Olha que bonito. É dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O workaholic, queridos, não tem tempo para esse desfrute. Ele não tem tempo para meditar e contemplar as bênçãos que Deus tem lhe fornecido por meio do seu trabalho. De certo modo, quando Deus ordena o sabá para adoração, Ele está requerendo isso, que o homem pare, que o homem pondere e medite acerca das dádivas que Deus tem dado. Ok? E o seu trabalho não pode interferir nisso. Você não pode trabalhar ao ponto que você não se deleite no que Deus lhe deu através do seu trabalho, que também é dom de Deus, pois Ele lhe dá graça para fazer o que você tem feito. E por fim, queridos, um último princípio que é necessário ponderarmos é a necessidade de remir o tempo. Efésios 5,16 nos chama a atenção para remirmos o tempo, pois os dias são maus. O workaholic não está aproveitando bem o tempo. Ele está fazendo mau uso do seu tempo, pois ele negligencia o que é mais importante. Por isso é necessário que entendamos que a Escritura nos chama a remir o tempo, pois os dias são maus. A palavra grega para remir, no texto original, é a mesma para resgate, no sentido de redenção. Por exemplo, essa mesma palavra é usada em Gálatas 3,13 e Gálatas 4,5, e nesses textos são textos usados no contexto de redenção, falando que Cristo nos resgatou da maldição da lei, que Ele é a nossa redenção. E essa mesma palavra é usada aqui em Efésios 5,16, na ordem dada para remirmos o tempo, isto é, para redimir o tempo. Mas há um outro uso dessa palavra também na Escritura, como usado lá em Colossenses 4,5, quando o termo lá usado para essa palavra grega não é o termo remir, mas aproveitar as oportunidades. E alguns especialistas da língua grega,
Os lexicógrafos, eles vão atribuir ainda o sentido de comprar a essa palavra remir. E é o conceito de redenção mesmo, né? Cristo nos comprou com o seu sangue. Isso foi a redenção proposta nele, no sangue dele. E é interessante esse conceito de comprar e de resgate, pois nesse sentido nos lembra daquele ditado muito frequente em nossos dias: tempo é dinheiro. E de fato é. E é caro, é mais caro do que dinheiro. A Escritura então nos chama a aproveitar bem o nosso tempo, remir o nosso tempo, aproveitar o tempo de uma maneira que glorifique a Deus. Todos nós nascemos com um prazo de validade determinado. Você lembra do Salmo 139, versículo 16? Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Essa é a grande verdade. Todo dia estamos perdendo tempo da nossa validade. Saber contar os nossos dias é algo sábio. Então não perca tempo com o que não é eterno. Cuide de sua alma, cuide de sua família, viva de maneira que tenha valido a pena viver. Esse é o ponto. Como minha avó dizia, nós morremos e o trabalho fica. E isso é verdade. Olha a quantidade de pessoas aí esbaforidas, doentes por causa da grande rotina e tensão de trabalho. Não adianta a sua poupança, meu querido e minha querida. A sua poupança está cheia e a sua vida e família em frangalhos. Não adianta a sua conta bancária estar abarrotada de dinheiro e você não tem uma qualidade de vida que glorifique a Deus. Seus dias estão sendo gastos, então use-os da melhor maneira possível. Trabalhe, glorifique a Deus por meio do seu trabalho. Aproveite seu tempo. Sua vela está queimando. Faça ter valido a pena cada minuto. E uma forma de você fazer isso é na educação de seus filhos. E educar filhos é gastar tempo com eles. Mas se você está mais preocupado com a sua conta bancária do que com o bem-estar da sua alma, de sua família, de sua mulher e de seus filhos, mais preocupado com o seu status do que com a sua família, então o seu tempo será gasto da pior maneira possível. Será como daquele homem que trabalhou, até chegar o momento que ele disse: não, agora eu vou descansar, mas já era tarde. E o Senhor o chama de louco e diz que naquela mesma noite a alma dele seria requerida. Você não sabe quanto tempo viverá. Cristo disse para você não se inquietar com o dia de amanhã. Então aproveite seu tempo para a glória de Deus. Não seja escravo do seu trabalho. Trabalhe dentro do tempo que é necessário você trabalhar, mas empregue o restante do tempo para aquilo que é mais importante, para aquilo que é mais proveitoso. Tá bom? O trabalho glorifica a Deus. O trabalho é muito bom, mas ele não pode interferir em outras esferas. Quando isso acontece, você está usando mal aquilo que é bom e que foi criado por Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal.